Olá, me chamo Leonardo de la Fuente, sou professor de artes, formado em arquitetura, pedagogia e também realizo intervenções, grafite, pinturas em geral. O que me define, acredito que sejam os meus ideais, aquilo pelo qual eu vivo e acredito, né? E isso engloba as minhas ações, pensamentos, ideologias, e acredito que a arte seja uma das formas de passar essa definição, né? Mas nada estático ou moldurado, né? Porque às vezes você acaba entendendo uma definição como algo que é estático, que não se move mais. E eu tenho a convicção de que nós estamos, né? Eu pelo menos busco isso a cada dia, né? Uma nova ideia, uma nova ação, uma nova proposta, um novo desafio. Então, eu acredito que tudo isso contribua para que eu acabe sendo o que sou, né? Mas em uma eterna transformação. Eu me encontro dentro de mim mesmo. Parece uma frase um tanto quanto solitária e egoísta, né? Mas ultimamente isso tem feito mais sentido para mim, né? Esse momento atual da pandemia, onde tivemos que ficar em casa, sem contato físico com os demais. Eu também perdi, né, um grande amigo, irmão meu, o São, e os nossos encontros eram incríveis, né, cara? A gente quando se encontrava era tinha uma sinergia, tinha um complemento, eu complementava muito as ideias dele e ele as minhas, né? Então eram encontros incríveis, sabe? A gente se encontrava, não todo dia, né? Mas a gente se encontrava para fazer uma visita em uma galeria ou uma exposição, aleatório, né? A gente se encontrava, né? A gente sempre tinha um motivo para se encontrar. E a gente parava na sequência, né? Pós essa primeira ação, para conversar. A gente parava num bar e eu contava para ele o que eu estava lendo, minhas novas teorias, ele contava as dele, e aquilo me fazia muito sentido como encontro de si mesmo, sabe? Me sentia realizado. Mas com a partida e elevação dele desse mundo, eu não tive mais isso, né? Então, junto da pandemia, isso acabou me deixando um tanto quanto mais introspectivo, né? Conversando mais comigo mesmo, e eu acho que eu me encontro dentro de mim mesmo, né? Mas por mais simplório que pareça, né? Você fala, você está dentro de você, isso é óbvio, e você é tão pequeno comparado ao universo, mas é uma infinidade de brechas, de cantinhos que a gente tem dentro da gente. Então eu acabo me encontrando dentro de mim mesmo, né? Onde eu busco as minhas ideias, onde eu fico refletindo sobre o que eu li, filosofando. Então eu me encontro dentro de mim mesmo, e eu acho que é por isso que eu tenho essa necessidade de produzir, de fazer arte, porque é quando eu externo, é quando eu coloco para fora, é quando eu tenho ação, né? Eu não fico só na parte das ideias platônicas, né? Eu tento trazer isso para o mundo real.
até porque eu também acredito que o artista ele tem essa antena, essa conexão com o plano superior, o plano elevado, aonde a inspiração é passada desse plano invisível para o artista realizar algo nesse mundo material, nesse mundo real, tangível, né? Então eu acredito bastante nisso e procuro sempre estar inspirado, né, para que eu consiga receber essa iluminação e colocar para fora tudo aquilo que eu encontrei, né, quando eu me encontro. Bom, o meu território, ele não é delimitado, ele não tem placas, não tem fronteiras, não tem check-in, não tem check-out, porque eu gosto muito da liberdade de transitar, de poder escolher, de ir a caminhos que eu ainda não trilhei, não pensei em fazer, mas com certeza o meu território é dentro do mundo das artes, né? Como eu disse, sou professor de artes, então eu estudo muito arte, né? Até hoje não paro, estou sempre lendo algum livro novo, assistindo algum filme, mais lendo do que assistindo, né? Porque eu gosto muito mais de livros, né? Então eu tenho essa busca, essa inquietação atrás do conhecimento e ao mesmo tempo também sigo dentro do meu trabalho artístico, né, individual, em busca de trazer essa ideia que eu tenho na cabeça, né, do invisível para o visível, né, para algo que eu consiga colocar ali através de linhas, traços, cores, tudo aquilo que eu penso. Mas dentro desse mundo terrestre que todos nós estamos juntos, conectados, eu passo a maior parte dele dentro das artes. Então meu território é das artes, seja estudando, seja pensando ou seja produzindo. A minha arte, ela é muito ligada à imaginação, ao sonho, né? Eu gosto muito de trabalhar essa parte não tão racional da arte, né? Eu sou desenhista, né? Então eu desenho o que eu olho, né? Eu gosto de desenhar também, é um exercício, né? Eu gosto de sair para desenhar prédios, arquitetura, né? Eu gosto de sair com o meu caderno, eu faço desenhos de locais, da natureza, o que me chama atenção. Mas é uma cópia da realidade, né? E isso é prazeroso para mim, mas dentro da minha arte, dentro daquilo que eu busco dentro da arte, eu já vou mais para o lado não tão racional, tão real. Eu procuro ir para uma questão mais aprofundada da imaginação, do sonho, dessa mistura, né, que a gente tem no inconsciente, né? Eu valorizo muito, não é à toa que grande parte das minhas ideias, os meus trabalhos, elas começam a surgir naquele período que você deita, mas não está dormindo ainda, você está pensando, né? Você está começando a entrar no mundo dos sonhos, mas você está ainda acordado. Eu sempre tenho um caderno do lado para as anotações, para as ideias. Então a minha arte vai mais para esse lado. E eu vivo a minha arte diariamente, né? Eu constantemente estou anotando ideias, estou pensando em ideias. Eu tenho as minhas obrigações, né, como professor, como o meu trabalho, mas
até dentro do meu trabalho eu procuro trabalhar essa questão da minha arte, né? Eu gosto de apresentar para os alunos surrealismo, pintores, história da arte. Então eu acabo vivenciando a arte 7 dias da semana, né? Todo dia eu estou envolto em arte, ou estudando, ou passando adiante, ou produzindo, ou imaginando, criando e sonhando. A Bienal de Arte de São Paulo, né? Confesso que nas últimas 2 edições eu não fui, perdi o interesse pela Bienal, porque as minhas últimas experiências na Bienal me mostraram que a Bienal está com uma arte, né, no momento atual, contemporâneo, confusa, a deriva, né? Não tem um rumo, não tem um objetivo, questionamentos vagos, propostas vagas. Eu acredito que a Bienal de Arte de São Paulo, né, ela perdeu a oportunidade de envolver cada vez mais as pessoas na arte, né? Ela ficou uma piada de 6 pessoas, que só essas 6 pessoas entendem, e quando todo mundo vai lá ninguém entende nada, né? Então, eu acho que a Bienal se perdeu com o tempo, né? Eu me lembro de ter ido na Bienal quando eu era adolescente, e existia dentro da Bienal o núcleo histórico, então você tinha lá obras, pinturas de artistas contemporâneos, antigos, mais artistas importantes, que era justamente fazer esse contraponto, né? Você olhava num piso ali uma obra contemporânea, com corda, com texto, com vídeo, que parece confuso para quem não está muito familiarizado com arte contemporânea, e existia um núcleo histórico, então você tinha ali um embasamento, uma referência para depois discutir o que está sendo feito, por que está sendo feito, para quê. E ela não tem mais isso há um tempo, né? Pelo menos nas últimas que eu fui eu não tinha mais esse tipo de esclarecimento. Então a arte acabou ficando algo elitizado, como eu disse, né? Parece que é uma panela ali que sempre está conduzindo a arte de São Paulo, e eu não fui nas últimas não, tá? E não sei se irei nas próximas, né? Também não vou ficar aqui sendo inimigo da Bienal, eu irei nas próximas, mas eu acho que falta na Bienal de São Paulo essa referência, porque as pessoas, né, vivemos em um país que tem gente que nunca foi para o MASP, para a Pinacoteca, não conhece, né, assim, de entrar, de saber o acervo, passa na frente, né, sabe que é um museu, mas nunca entrou. E aí quando você tem a Bienal, que tem justamente essa arte contemporânea, que se utiliza de vídeo, de som, instalação, é uma arte mais conceitual, então é difícil você querer que uma pessoa que não vai nem no MASP, nem na Pinacoteca, entre na Bienal e entenda tudo o que está acontecendo ali em uma arte extremamente conceitual, né? Então eu acho que a Bienal se perdeu nesse sentido de não agregar, de não atrair o público em geral para frequentá-la, acabou segmentando. Então eu acho que esse é um erro que tem sido repetido nas últimas bienais de São Paulo. Imagina, eu levar minha mãe na Bienal, ela vai sair frustrada e brava comigo, porque ela vai falar, eu não entendi nada, isso é arte, ela vai com raiva de arte, né? E eu acho que a ideia
uma Bienal, de uma exposição, não é deixar a pessoa com raiva, é deixar confusa, né? Confusa é uma coisa, raiva é outra. Então, eu acredito que a Bienal se perdeu nisso. A arte é fundamental para o ser humano. O ser humano, ele pensa. E quando ele pensa, ele tenta melhorar a sua vida, o seu entorno. E aí aparece a arte, a arquitetura, pintura, escultura, poesia, literatura, cinema, fotografia, música. Então a arte ela é fundamental na vida do ser humano, para que a vida tenha sentido, né? Sentido na palavra de você sentir mesmo, né? De tocar o seu coração, a sua alma, de te levar à lágrima, né? De te levar às mais altas emoções ali, assistindo um filme, uma série, lendo um livro, passeando por uma arquitetura, analisando um quadro, um desenho. A arte tem esse poder que é justamente de chacoalhar a pessoa, dar um tapa nela e falar assim: ei, você é um ser humano, você se emociona, você tem sentimentos, né? E então a arte ela existe justamente para que a vida tenha mais sentido, né? Ao pé da palavra mesmo. Então as pessoas elas precisam de arte, por mais que elas, como eu disse, né, por mais que elas não tenham intimidade, se sintam afastadas da arte, a arte é fundamental na vida para que a vida faça sentido, né? E quando a vida começa a fazer sentido, você começa a querer cada vez mais arte, fazer arte, né? Não é à toa que quando você lê um livro que muda a sua vida, você sente uma vontade, uma gana, né? Um ímpeto ali de fazer algo, de apreciar, de produzir. Então a arte ela tem esse poder. Eu espero que as gerações futuras não se esqueçam desse poder da arte, que é nos tornar mais humanos. Eu já tive cada sonho incrível, assustador, inspirador, né? Mas eu lembrando aqui, né, buscando qual foi o meu melhor sonho, assim, para contar mesmo, né? Claro, né? O sonho da minha vida é atingir conhecimento, a felicidade junto da minha esposa, da minha família. Mas falando de sonho mesmo, né? Como eu disse, eu gosto muito do mundo do sonho, do inconsciente, dessa coisa dadaísta. Uma vez eu sonhei, isso eu não esqueço, né? Eu sonhei que eu vi o fim do mundo. Pois faz tempo isso, né? Eu não me lembro exatamente quantos anos tem esse sonho, mas faz tempo, faz um bom tempo. Mas eu nunca me esqueci. E tinha a ver com bomba atômica, com essa questão das potências, e aí eu vivenciei isso, né? Mas o mundo não acabou por completo, né? Tiveram sobreviventes, ruínas. Eu lembro que foi um sonho que me impactou bastante, assim, que eu falei, uau, né? Acordei, escrevi, anotei tudo aquilo que eu tinha sonhado. Esse foi um sonho que me marcou bastante. Mas falando assim de sonho, de prospectar, de projetar, de imaginar, de desejar,
O meu melhor sonho com certeza foi o 6,5, né? O 6,5 foi um sonho realmente, né? Que se materializou, se concretizou junto do São, né? Que eu já comentei com vocês, meu grande irmão. Eu sonhei e vivenciei com ele experiências incríveis, incríveis, incríveis. Viajamos pelo Brasil, pelo mundo, criamos juntos, pintamos juntos. Foi um sonho maravilhoso de ter vivido. Incrível, incrível, incrível. 6,5 foi o meu melhor sonho. Foi o melhor sonho, realidade e qualquer outro adjetivo que eu possa encontrar para descrever. O 6,5 foi o meu melhor sonho. Bom, as minhas metas hoje em dia me esquivar dessa ignorância exacerbada, essa ignorância disseminada hoje em dia, né, que virou comum, as pessoas acham legal espalhar mentiras, não aprofundar o assunto, né? Eu acho isso lamentável, né? Todo mundo tem hoje em dia uma opinião, tem a sua convicção política, social, e quando você começa, né, a questionar, a querer saber mais, entra a raiva, né? Entra o nervosismo, entra o ódio, e a pessoa fica nervosa, não quer falar, te acha isso, já te julga, né? O que mais tem hoje em dia são juízes não letrados, isso que é o pior, né? Pessoas que não têm interesse nenhum pela produção do homem, né? Quando eu falo para vocês que eu gosto de estudar, eu sempre fui nerd, eu sempre fui. Mas eu entendi, em um determinado momento da minha vida, que como um ser humano vivo dentro desse mundo, eu tenho a obrigação de estudar, conhecer e tentar entender tudo aquilo que já foi produzido pelo homem, né? E olha que incrível, né? E o que ficou para justamente ser estudado é a arte, literatura, escultura, arquitetura, pintura, poesia. Então é fascinante para mim, né? Cada livro que eu leio, cada artista que eu descubro, movimento, período, cultura, eu fico fascinado, né? E isso me faz, me mostra o caminho que é justamente eu buscar ser um ser humano melhor. E eu só consigo ser um ser humano melhor quando eu entendo que eu influencio na vida dos outros e os outros influenciam na minha vida, né? Então, a minha meta hoje em dia é me afastar das mentes pequenas, consumistas e deploráveis dentro dessa existência humana, né? Miseráveis, medíocres, e me faz buscar conhecimento e pessoas que também tenham essa gana, esse mesmo entendimento, né? É difícil mesmo. Mas eu acho que a minha meta de hoje a minha sobrevivência está atrelada a justamente me esquivar e não adentrar ali, não embarcar nessas mediocridades
tão bem espalhadas e cimentadas pela sociedade. Então, a minha meta é continuar não dando ouvidos, não dando tempo para esse tipo de pensamento, de ideias, de pessoas, e é isso, né? Me concentrar naquilo que eu tenho que fazer, que é, como professor de artes, transformar as crianças em seres humanos responsáveis, dignos de serem seres humanos, dignos de apreciarem o milagre da vida, e também produzir a minha arte, né? Então é o que me deixa feliz. A minha meta é ser feliz como ser humano, e o que me traz felicidade é poder conversar com as crianças e também fazer a minha arte. Essas são as metas da minha vida. Eu conto para os meus alunos, né, em um determinado período do ano ali, quando estou falando do Renascimento, sobre a vida e obra do Rafael, né, o Rafael Sanzio, de Urbino, né, do Renascimento. E ele foi, né, e é considerado um gênio, né, ele é incrível mesmo, e é conhecido pela beleza, né, das pinturas, das Madonas, das crianças, né? Ele desenhava muitíssimo bem, e quando você vê as obras dele ali, tem uma vida, tem um impacto, né, muito grande. E aí quando o Rafael, né, ele morre um tanto quanto cedo, né, comparado ao Da Vinci e o Michelangelo, né, que vivem mais, ele morre bem mais cedo. E quando ele morre, colocam ali no túmulo dele, né, uma frase, e está escrito mais ou menos assim, né, que aqui jaz Rafael Sanzio, pintor, escultor, arquiteto, poeta, enfim, né, um homem do Renascimento. Quando vivo, a natureza temia por ele ser superada, né? Como ele fazia quadros belíssimos, e a natureza é perfeita, né? Porque ela tem justamente essa conotação de ser a obra-prima de Deus, né? O Deus, o arquiteto, fez a natureza perfeita, né? Em equilíbrio, em cores, composição, tudo isso que a gente já sabe. E aí o Rafael, ele pintava tão bem que a natureza tinha medo que ele fizesse coisas mais incríveis que a própria natureza, né? E aí está escrito lá, né? Quando vivo, a natureza tinha medo por ele ser superada, agora morto, ela teme ser esquecida. E eu acho incrível, né? Esse pensamento, né? Que né, define a vida do Rafael. E aí eu falo justamente para os meus alunos, né? Eu mostro obras do Rafael e termino com um desenho dele, de um rosto de uma mulher. E eu falo que a vida dele não tenha sido em vão, né? Que ele estudou, que ele aperfeiçoou, que ele atingiu a perfeição na pintura para justamente tocar o espectador, tocar, né, passar ali esse sentido da beleza, essa questão da perfeição para o homem, e que ele não tenha vivido em vão, né? Então que a gente não se esqueça, não só do Rafael, né, mas de todos os grandes artistas, as grandes mentes, as grandes almas que passaram aqui pela Terra e deram um pouco da sua vida, da sua contribuição para a evolução do mundo, né? Eles, com certeza, os artistas evoluíram como seres humanos, né? Porque eles vão atingindo níveis cada vez mais altos, e
que isso não seja em vão. Então, que a gente não se afaste da arte e que a gente não deixe de ser humano, né? Através da arte, que a gente se emocione, que a gente tenha curiosidade de ir atrás de coisas que não conhecemos, de artistas que não conhecemos, não ficar ali só no óbvio, né? Que a gente cada vez mais se aprofunde no conhecimento humano, porque isso nos torna mais humano. E eu acho que o mundo precisa de pessoas mais humanas, né? Vivemos em um período tecnológico incrível, com avanços diários de tecnologia, mas é um coração que bate em cada um de nós. E essa batida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser sentida, ela precisa ser explicada. Então, que a arte nos traga as dúvidas necessárias e algumas respostas, tá? Então, muito obrigado, agradeço o espaço, e viva a arte. Que a arte seja viva, porque a arte é eterna. Tá bom?